Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta, que é a quarta aula do curso sobre o modelo de governança da plataforma ServiceNow. É um prazer ter a sua companhia neste vídeo, nesse canal. Eu agradeço demais a sua audiência e caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, eu te convido a acessar a playlist e acompanhar o início dessa série. Caso você esteja acompanhando as aulas conforme elas são disponibilizadas, vale lembrar que a gente tem publicado os vídeos mais ou menos a cada 3 semanas, um pouquinho depois disso, né? Não lembro se eu cheguei a fazer antes, né, das 3 semanas, mas mais ou menos aí a cada 3 semanas, talvez um pouquinho mais. Nós já conversamos nas aulas anteriores sobre as definições de governança corporativa, governança de tecnologia da informação e governança da plataforma ServiceNow. Inclusive, a gente falou bastante sobre a importância desse assunto e, a propósito, eu espero que estarmos de acordo, né, com relação à necessidade de nos preocuparmos com esse tema. Mas é claro que eu quero escutar a sua visão, né, caso você entenda que o tema ele não é necessário, né, fique à vontade para compartilhar a sua visão comigo. Nós conversamos também sobre o escopo da governança das instâncias, sobre governança da plataforma, né, a gente até resgatou direto do glossário do developer, né, os conceitos de instância, conceitos de plataforma, né, se você acessar o vídeo anterior, você vai ver que a gente acessou o glossário, né, inclusive recomendo que você aproveite esse conteúdo, né, disponibilizado pela ServiceNow. Mas nesse vídeo, né, nessa quarta aula, a gente vai conversar um pouco sobre o que é esse modelo da governança plataforma. Desde o conceito de modelo até uma visão geral dos pilares que compõem aqui o modelo que a gente está propondo. Porque nas aulas seguintes a gente vai detalhar cada um desses pilares e falar um pouco sobre as recomendações que a gente traz. Muito bem, então falando um pouco sobre modelo. Né? O que é modelo? Né? Embora seja fofo, não é desse tipo de modelo que a gente está falando, é claro. Né? O que eu quero dizer quando eu falo sobre modelo? Antes da gente entrar nesse detalhe, vamos pegar um pouco o conceito de modelo de referência de processo. E aqui eu estou trazendo a definição que faz parte da série de normas da ISO 33000 que falam sobre avaliação de processo de tecnologia. É uma evolução de uma outra ISO 15504, e ela tem um glossário, e no glossário diz que modelo de referência de processo é o que compreende definições de processos que são descritos em termos de propósito e resultados, junto com uma arquitetura que descreve as relações entre os processos. Para tentar materializar esse conceito, eu vou citar dois exemplos que adotam esse conceito de modelo de referência de processo. Esses dois exemplos são o MPSBR e o CMMI. Aqui a gente está falando de dois exemplos de modelos que aplicam o conceito que eu citei. Quando a gente fala do MPSBR e do CMMI, eles são modelos que trazem propostas de práticas para, por exemplo, a empresa definir um processo para desenvolvimento de software e gestão de serviços. Então, se a empresa está observando o CMMI, dentro do CMMI ele traz uma série de práticas que devem ser adotadas pela empresa, onde a empresa vai poder fazer uma avaliação e o resultado dessa avaliação será: a empresa está aderente às práticas do CMMI nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. A mesma coisa o MPSBR, enquanto o MPSBR ele é um modelo brasileiro, ele foi criado aqui no Brasil, muito inspirado nas ideias do MPSBR. Então é uma maneira da empresa definir uma estrutura de processos, por exemplo, processos para desenvolvimento de software, e tê-lo certificado, porque ele foi avaliado e essa aderência às práticas, né, seja do CMMI e do MPSBR, foram validadas. Então, inclusive, é uma coisa que a empresa coloca, divulga no site, né, faz uma propaganda, porque é o que fala sobre maturidade de processo. Olha, essa empresa está no nível de maturidade 3. Então, espera-se que uma empresa com essa estrutura, ela tenha ali uma melhor qualidade nas suas entregas, ela vai ter mais sucesso dentro dos seus projetos. Então, é disso que a gente está falando quando apresentamos esses modelos de referência de processo. E eu estou até citando, né, o CMMI e o MPSBR, né, porque eu trabalhei muito com o CMMI entre 2005 e 2009, foi a minha primeira escola de processos. Né, eu fiz também a formação de implementação do MPSBR, mas com o MPSBR eu nunca trabalhei, mas eu trabalhei durante muitos anos com o CMMI. Bom,
Tudo isso é muito legal, né? É muito nostálgico, né? Como eu citei aqui que eu trabalhei com isso há muitos anos, há mais de uma década, mas aqui nós estamos fazendo uma interpretação livre do conceito de modelo. Né? Aí você do outro lado pode falar assim, pô, né, o Alessandro está inventando moda, né? Como assim, fazendo uma interpretação livre do conceito de processo? Vamos lá. Aqui quando eu falo, né, sobre modelo para a governança da plataforma, do que eu estou falando? Né? O que a gente está apresentando aqui? São recomendações organizadas em pilares ou categorias que podem ser aplicadas com ou sem adaptações dentro da governança da plataforma ServiceNow. Então, essa definição que eu trago se conecta, né, com a proposta desse modelo, né, para a governança da plataforma. Né? Então é dessa maneira que eu defino. Mas aqui eu vou destacar 2 pontos, né, para você, né, para a gente poder evoluir nessa conversa. Eu preciso destacar esses 2 pontos. Então, quando eu falo que são recomendações organizadas em pilares, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre eles, né, esses pilares ou categorias, que podem ser aplicadas com ou sem adaptações. Né? Então você, né, que está aqui me acompanhando, você pode ou não aplicar tudo que eu vou recomendar. Né? E aquilo que você escolher aplicar pode sofrer adaptações. E está tudo certo. Né? Então aqui não é uma proposta, embora eu tenha me inspirado nessa definição de modelo, na definição de modelo de referência, né, que a gente viu antes, MMI, MPSBR, não é uma ideia de, eu vou estabelecer recomendações e essas recomendações elas devem ser cumpridas. Não, né, elas podem ser aplicadas, né, com ou sem adaptações. Né? Em algumas situações, eu vou focar naquilo que eu recomendo que seja feito. Em outras situações, eu posso falar sobre o como fazer, né? Propondo uma ferramenta ou algo assim. Por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre o Instance Scan, né? Que aqui eu já entro no como. Né? Então, como fazer o Instance Scan, que é a ferramenta que já existe. Em outras situações, a gente vai falar sobre algo que deve ser feito, né? Principalmente no pilar transparência. Né? E aí o como fica por conta, né, de quem vai estar adotando as recomendações, caso entenda que faça sentido. Então veja, e aí eu de novo faço um paralelo com a ideia de modelo de referência de processo, porque ali em algumas situações, né, ele entra ali, é bem rígido com relação ao que tem que ser feito, e tem que ser feito de alguma maneira, né, porque eu tenho que mostrar uma evidência daquilo para que eu possa ser avaliado, e não é essa a nossa proposta. Né? Aqui, né, eu também peguei para pensar no modelo de governança da plataforma, o conceito, né, do que eu estou trazendo aqui como proposta para você, que está acompanhando aqui o nosso vídeo, nosso treinamento. Eu peguei emprestado até o conceito de arquétipo também, né, que fala ali que é um modelo, um padrão, que é possível de ser reproduzido em simulacros ou objetos semelhantes. Então a ideia do arquétipo também se aplica, né, bastante ao que a gente está comentando aqui. Então, importantíssimo destacar esses 2 pontos. Né? As recomendações que eu vou apresentar, que elas estão organizadas, estão estruturadas dentro dos pilares ou categorias, elas podem ou não ser aplicadas com ou sem adaptações. Então aqui é importante a gente ter isso em mente, né? Que não estou trazendo aqui algo assim, olha, precisamos fazer para falar que temos governança. Não, não é nada disso e daqui a pouco eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso. Sendo assim, né, o que a gente está propondo aqui, nesse modelo, falamos sobre o que ele é. E o que ele não é? O modelo de governança da plataforma ServiceNow, que a gente está propondo aqui, não é um conjunto de regras prescritivas. Né? Ou seja, não é um checklist onde a gente vai marcar tudo aquilo que foi feito ou não. Embora em alguns recursos, né, inclusive não me recordo se foi no vídeo anterior, né, ou antes dele, né, no segundo ou no terceiro vídeo, onde eu cito recursos que a ServiceNow traz, né, documentos que a ServiceNow traz, e alguns deles têm checklists. Mas aqui a gente não está fazendo, né, esse modelo que a gente está propondo, não é um checklist onde a gente marca aquilo que foi feito ou não. As recomendações que faremos aqui, elas podem sim resultar em um checklist, no seu checklist, né, que você vai aplicar dentro da sua empresa, dentro do seu cliente. Ou seja, é a forma como você, aí dentro da sua empresa, dentro do seu cliente, vai implementar a governança da plataforma. Uma outra coisa que esse modelo ele não é a solução para o caos. Então aqui não é a solução, mas ele acaba sendo parte importante dela.
E eu gosto de comentar isso, eu gosto de frisar isso, porque às vezes o caos já está projetado, já está se projetando na nossa frente. Mas a gente acaba buscando soluções que são prontas, né? Ah, pô, tem um modelo aí, vamos aplicar esse modelo que vai se resolver. Mas eu já estou vendo o caos, eu estou simplesmente postergando, ao invés de realmente ter uma atitude, né? Pô, avaliar, falar, ó, temos uma situação de caos aqui se projetando, como que a gente faz, né? Não usar, simplesmente falar, aqui tem um modelo que a gente aplica e vai funcionar. Né? Então, ele é parte da solução, né, mas a solução completa ela é maior do que isso, né, do que um simples modelo, né, independentemente de que modelo a gente está falando, né, não necessariamente esse aqui que a gente vai apresentar. Né? Porque quando a gente fala da atitude, né, que é necessária quando a gente está numa situação de caos, né, é uma atitude que resulta em mudança. Né? E a mudança a gente sabe que é um processo doloroso. Né? Mas eu realmente espero que as recomendações desse modelo facilitem a sua vida dentro da governança da plataforma. Então, embora e isso acaba, né, acontecendo, tem uma situação de caos que está se projetando, ou já está estabelecida, você poder aproveitar, né, que é isso que eu espero, né, que você possa aproveitar aqui as recomendações para te ajudar a sair do outro lado de uma forma melhor, né, e resolver e conseguir estabelecer um modelo, né, e aproveitar os benefícios, né, quando a gente fala de governança da plataforma, governança de tecnologia de uma maneira geral. E esse modelo também não é um conjunto de controles desnecessários. E aqui é um ponto importante também, porque eu tive a oportunidade de aplicar cada item que eu vou recomendar, que estão propostos dentro dos 5 pilares que compõem esse modelo, né, das 5 categorias, dentro da estrutura do modelo. Certamente, algumas dessas recomendações podem não fazer sentido para você, não farão sentido para você, mas no contexto correto, todas as recomendações têm a sua importância. Né? Por isso que eu citei, né, que as recomendações podem ou não ser aplicadas, com ou sem adaptações. Né? Aqui todas as recomendações, eu vou daqui a pouco comentar um pouco sobre isso, são baseadas na prática, e dentro dessa prática, né, eu tive a oportunidade de coletar um aprendizado, de adaptar, de ajustar, e o que acabou resultando nesse modelo. Então não são controles desnecessários. Né? Mas é claro que dentro da avaliação do seu contexto, você vai olhar e falar, isso aqui não faz sentido para mim. Ótimo, perfeito, porque a ideia realmente é essa. Né? Justamente por quê? Porque não é um conjunto de regras prescritivas. Né? Não é aplicar ali da maneira como a gente está recomendando, vai recomendar quando a gente passar por cada um dos pilares. Porque no final, o nosso objetivo aqui, né, o meu objetivo, quando eu trago para você, né, quando eu estou trazendo para você toda essa ideia, né, de modelo, né, aqui uma proposta para a governança da plataforma ServiceNow, é realmente para que a gente possa aproveitar todos os benefícios da governança. Os benefícios que a gente citou lá na nossa segunda aula. Né? Então é algo totalmente possível quando a gente assume o protagonismo. Aí se conecta com o ponto que eu citei no slide anterior. Então não é a solução para o caos, mas ajuda a resolver o caos. Quando eu assumo o protagonismo, eu entendo que nós temos um problema para resolver, e aí eu me apoio, eu uso como um apoio, né? Apoio no sentido de, pô, estou aqui com atitude para a solução. Quais são as ferramentas, os recursos que estão disponíveis? Pode ser que o modelo de governança ele possa nos ajudar, né? De uma maneira estruturada, que esse é um outro ponto importante também, né? De uma maneira estruturada, né? Conseguir resolver de uma maneira permanente aquela situação. Né? Então, dito isso, né, reforçando, né, que o nosso objetivo aqui é aproveitar todos os benefícios da governança, eu até citei na primeira aula, se não me falha a memória, um pouco da dinâmica para a construção desse modelo, mas vale a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Que esse modelo ele foi criado foi né, exatamente nessa sequência que eu estou projetando aqui para você. Eu comecei na prática, então foi a partir das necessidades que surgiram. E depois eu busquei a teoria, através das documentações que a ServiceNow disponibiliza, e boa parte delas eu citei, eu compartilhei na aula anterior. Então fui buscando essa documentação, principalmente aquelas mais antigas, né, que eu mostrei para você, né, tem aquela marca antiga da ServiceNow, vermelhinha, né, então aquilo me ajudou a partir do que eu já estava praticando. Então deixa eu ver o que a ServiceNow tem, aí eu fui buscar a teoria. Então lá no início de 2015, quando eu tinha já participado da gestão, né, conduzi o projeto de implementação da plataforma, na época na versão Dublin,
e eu passei a atuar como Product Owner, e alguns incidentes críticos, né, acontecendo fizeram com que eu começasse a sentisse na pele a necessidade de controles, né, e a definição de algumas práticas e começasse a refletir sobre isso. E na época a equipe, né, que eu fazia parte, né, comecei a levar algumas ideias e a gente começou a fazer algumas coisas. Mas foi em 2017, quando eu assumi a responsabilidade de sysadmin, né, ali no banco que eu estava atuando, que eu comecei a me aprofundar no tema. Né, e eu percebi que a ServiceNow disponibilizava muita coisa, tinha muito conteúdo sobre isso, mas tudo muito pulverizado. Então haviam vários documentos, mas a coisa ali muito espalhada. Então os documentos eles dialogavam, quando a gente olhar, quando eu refletia sobre governança, eu falava assim, pô, tudo isso dialoga, mas é uma documentação muito pulverizada. Por esse motivo eu comecei a reunir os materiais e comecei a ajustar a minha prática, aquilo que fazia sentido, né, aqueles meus achados. Né? Falei, pô, eu faço de um jeito, mas a Service recomenda aqui de uma outra maneira. Né? Então, algumas coisas que eu, até hoje, né, pela minha aplicação, pela minha experiência, eu não faço da maneira que a Service recomenda, né? Mas isso, como eu citei, né, pensado, refletindo sobre, mas boa parte realmente a gente aproveita todo esse conteúdo. Né? Então foi ali que a partir dessa experiência e a partir dessa teoria que eu coletei, eu fui percebendo, né, que eu de repente teria algo relevante para ser compartilhado com a comunidade. E foi a partir daí, né, que a gente chegou em 2018, né, e eu apresentei a primeira versão de um modelo na época para a governança das instâncias, lá em fevereiro de 2018. A partir dessa prática, a partir da teoria que eu tinha buscado materiais, eu montei ali em 2018 essa primeira versão, né, de uma proposta de um modelo para a governança das instâncias. Eu fiz algumas apresentações sobre isso entre 2018 e 2021 e foi onde eu fui evoluindo, né, da governança das instâncias para a governança da plataforma, resultando nesse manual, que é um documento, né, onde eu falo um pouco, né, disponível para download gratuito no Leanpub, né, onde eu falo sobre esse modelo já estruturado em pilares, né, para a governança da plataforma. Depois da publicação do manual, lá em 2021, eu fiz algumas outras apresentações sobre esse tema que resultou na sexta versão do modelo. Né? Então a coisa evoluiu bastante entre 2018 e 2022 e na preparação desse treinamento, desse material que eu estou compartilhando com você e depois eu vou disponibilizar a apresentação, o modelo está sofrendo uma nova revisão, que resulta nessa sétima versão, que é o que eu cito lá no início, no primeiro slide, eu coloco a sétima versão, porque é isso mesmo. Eu tenho revisitado, já tenho ajustado coisas, então a gente está falando agora da sétima versão desse modelo. Mas antes da gente entrar nos detalhes das recomendações, vamos falar um pouquinho sobre esses pilares, né, que eu trago, né, como proposta, né, desse modelo para a governança da plataforma. E vale lembrar, né, antes de a gente entrar antes de falar um pouco sobre cada um deles, né, lá na segunda aula a gente conversou um pouco sobre os conceitos de governança corporativa e de tecnologia. E lá eu citei os pilares da governança. Então, tudo isso, os materiais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, aquele manual que tem os pilares da governança corporativa, os materiais do ISACA, do COBIT, as minhas próprias experiências pessoais, né, me ajudaram a estruturar os pilares desse modelo, né, estruturar toda essa visão, né, dos 5 pilares, e a gente começa, né, pelo pilar controle. Então, o que a gente fala, né, sobre o que é essa coisa do controle? Né? O controle representa a base, né, é o mínimo necessário para a gente ter o domínio das instâncias, ou minimamente da instância de produção. Então, dentro do pilar controle, a gente vai falar sobre a importância da pessoa que atua como sysadmin, né, a pessoa ali que atua como system administrator, inclusive os conhecimentos necessários para atuar, né, as principais responsabilidades, e aqui a gente vai abordar também alguns recursos que podem ser úteis para termos o controle da plataforma, né, ou no mínimo, né, termos o controle da instância de produção, né, porque a gente sabe que às vezes, né, a coisa é tão caótica, a gente tem que começar de algum lugar. Então vamos começar, né, pelo controle, nessa base, nesse mínimo necessário para ter o domínio da instância, que vai ser a instância de produção, e aí depois a gente replica isso. Então, o pilar controle a gente vai abordar, falaremos sobre esses pontos que eu acabei de citar. Na sequência,
a gente vai falar sobre rastreabilidade, né? E aí vem a pergunta para falar sobre o que é composto esse pilar rastreabilidade, né? Algumas perguntas simples, né? A gente tem visibilidade sobre aquilo que é feito na instância, né? Então, por exemplo, se acontecer uma auditoria, nós teremos condições de mostrar para a auditora, para o auditor, tudo que é aplicado na instância de produção, incluindo o motivo de cada alteração. E no caso de incidente, na hora de investigar, a gente tem condições de aproveitar os logs que a plataforma disponibiliza. Então é sobre isso que a gente conversa dentro do pilar rastreabilidade, né? Os mecanismos, né, que nós podemos utilizar para evitar essas situações, né, que eu acabei de citar, né, os problemas que podem ser gerados por conta dessas situações. Na sequência, temos também, né, ali o pilar segurança, que é super importante, né? Todos eles são importantes, né? E, enfim, segurança, é claro que dependendo do segmento que a empresa atua e do uso que faz da plataforma, segurança acaba tendo um peso muito maior, né? Às vezes depende do que controle, rastreabilidade, por conta das informações que estarão ali dentro da instância, né? Porque o fato é que em 2024 a previsão é que o investimento mundial dentro de serviços de nuvem seja em algo em próximo de 700 bilhões de dólares. Então, investimento em serviços na nuvem é em torno de 700 bilhões de dólares, que é 20% maior do que foi em 2023. Mas mesmo assim, mesmo a gente está vendo um investimento pesado, ou seja, a parada todo mundo entende de certa maneira nas empresas o que é essa coisa de nuvem, utilização, importância. Mas muitas vezes a entrada da plataforma serviçal na empresa pode gerar muitas dúvidas sobre a segurança da solução, né? Principalmente quando a empresa ela está saindo de uma solução que é on-premises, né? Tem ali o data center, a coisa instalada, tudo controle, está indo para uma solução, né, que é totalmente cloud, né? Pô, onde que é o data center? A gente quer ir lá e validar, então gera muita dúvida. Então, em todas as minhas experiências como cliente da ServiceNow, eu interagi e aprendi demais, né, com a galera de segurança da informação, né? Foi um aprendizado bem que envolveu muitas discussões, né, ali no começo, né, eu tive bastante dificuldade realmente para conseguir entender que aquelas perguntas, né, aqueles controles que eles estavam incluindo não era para atrapalhar o projeto, mas era para garantir que a coisa acontecesse de uma maneira segura. Então eu sou muito grato a esses aprendizados, porque isso realmente permitiu, né, que nas minhas experiências seguintes, né, eu já tivesse uma preocupação antecipada sobre esse assunto, né? Então eu busco antecipar os questionamentos, verificando quais são as regras do jogo dentro da empresa, né, pensando no segmento que a empresa atua, então se é um banco, quais são os controles básicos de segurança que a gente tem que atender. Então quando a gente pensa, por exemplo, num banco e uma empresa de medicina diagnóstica, o nível de controle exigido dentro da informação é muito maior do que uma fábrica de produtos alimentícios. Então a gente tem que entender isso, né? Por isso que eu citei que dependendo da empresa, do segmento, esse pilar segurança ele vai ser muito mais importante do que, sei lá, controle, né? Que é a base que a gente citou antes. Então, dentro do pilar segurança, a gente vai abordar os recursos da plataforma que nos ajuda a manter as instâncias seguras e, óbvio, é claro, né, como que a gente faz para atender os requisitos de segurança, independentemente daquilo que é exigido pelo segmento que a empresa faz parte. Então, é isso que a gente vai abordar dentro do pilar segurança. Temos também o pilar transparência, né, que é como a plataforma ServiceNow é divulgada dentro da empresa. E aqui eu resgato uma coisa que eu citei, né, quando eu falei sobre a importância da governança. A gente não está falando aqui de fazer propaganda do produto, né? Estamos aqui fazendo um programa ServiceNow, bacana. Por mais que sejamos entusiastas da plataforma, pois compreendemos o valor que ela traz, a gente sabe das limitações e, dentro desse contexto de transparência, a gente sabe da importância de falar sobre os resultados do investimento que foi feito, né? Então a gente tem que apresentar os resultados que são obtidos através da plataforma, porque a gente sabe que a plataforma ela requer um investimento alto. Então as pessoas precisam saber que aquilo que motivou a contratação da plataforma já foi ou está sendo resolvido e a empresa está tendo outros benefícios. Então isso tem que ser divulgado. E é uma preocupação que passa pelo nosso trabalho. Então você que está assistindo, que de repente atua como sysadmin, é uma preocupação importante que você tem que ter. Se você fala, pô, mas quem que está fazendo isso? Então é um sinal de alerta.
né? Se não é você, então tem um Platform Owner que está fazendo, uma pessoa que tem esse papel de Platform Owner. Então é importante a empresa ter essa visibilidade, a transparência ela é fundamental. Né? Isso é o mínimo, né? O mínimo, né? A gente falar sobre a resolução do problema que motivou a contratação, né? Porque a gente sabe que a plataforma ela tem potencial para ir muito além. Né? Outra coisa que é bem importante, super importante, caso, né, eu não tenha te convencido, né, enquanto pessoa que atua como sysadmin, né, falar, não, fazer propaganda coisa nenhuma. Tá bom, tem uma outra coisa que é fundamental no que diz respeito à transparência, que é a comunicação com as outras áreas de tecnologia dentro da empresa. Por exemplo, quais são as regras para integrar uma solução com a plataforma ServiceNow? Aí você fala assim, não, Alessandro, tem o Docs. Sim, tem toda uma série de orientações dentro do Docs, mas considerando a maneira como foi implementada dentro da sua empresa, dentro do seu cliente, você pode ter que descrever as regras, né, que fazem parte daquele contexto da implementação. Então não é simplesmente mandar o link do Docs, né, para quem deseja se integrar, mas requer aí dessa definição do protocolo, né? Quais são as regras, né? Quais são ali o mínimo, né, de informações necessárias, né? Tem que passar por alguma questão de segurança. Então é onde a transparência entra e é onde ela nos ajudará, né? Divulgar essas regras do jogo, né? Falar sobre a arquitetura da plataforma, o que está implementado. Então a gente vai falar sobre isso dentro do pilar transparência. E a gente fecha, né, mas não por ser menos importante, porque também tem a sua grande importância, a gente falar sobre metodologia, né, o quinto pilar do modelo de governança da plataforma. E eu gosto de comparar metodologias com frameworks, né, eu gosto de comparar metodologias e frameworks com uma caixa de ferramentas, né, por isso que eu uso nessa imagem da caixa de ferramentas para falar de metodologia, falar de framework, porque realmente é algo que a gente tem aqui esse conhecimento, né, desses recursos que eu posso usar e eu vou fazer uso disso conforme a necessidade. Pô, tem aqui a minha mala de ferramentas que tem as metodologias dos frameworks para aquela situação. Pô, vou conduzir um projeto, qual que é a metodologia que eu vou usar? Então é importante a gente ter essa base, conhecer esses recursos, que a gente pode não usar todos os dias, mas quando eu precisar utilizar, está lá disponível. Né? Então, dentro do contexto da plataforma ServiceNow, a gente tem o Now Value, temos o Now Create, né? O Now Create faz parte do Now Value, né, que tem diversos ativos e metodologias que podem nos ajudar nos projetos e demandas. E também, no contexto de ServiceNow, nós temos o CSDM, o Common Service Data Model, né, que ele traz uma proposta para a gente pensar na modelagem do CMDB de uma forma que permita obter o máximo do valor da plataforma. Então, esses são os nossos 5 pilares, e eu acredito que as práticas que compõem esses 5 pilares nos ajudam a garantir que a plataforma ServiceNow entregue e demonstre o valor que é esperado de uma maneira segura, de uma maneira sustentável e escalável, sem fomentar aquela cultura, né, que eu tenho heróis e heroínas, né, que vivem apagando incêndio e que no final fica com aquela sensação de que não fez nada ou que está enxugando gelo. Então, quando a gente fala sobre um modelo de governança plataforma, aí entra de novo no que esse modelo não é. Né? Não é a solução, né? Um dos itens que eu comentei, não é a solução para o caos, para os problemas, mas faz parte da solução. Porque muitas vezes você pode estar em um cenário que realmente é caótico. Né? Então é importante a gente refletir sobre isso, ter uma atitude de mudança, e é onde o modelo de governança pode me ajudar a ter uma ação estruturante. E esse é um ponto que é fundamental a gente ter em mente. Né? Eu espero que, a partir do que a gente já conversou, né, agora nesse quarto vídeo, né, você já esteja com essa visão, que pô, a gente está falando aqui de ações que são estruturantes. Né? Não é ações que vão contemplar ali apagar incêndio. Se de repente dentro da empresa onde você trabalha, né, seja dentro de uma empresa parceira da ServiceNow, dentro de um cliente da ServiceNow, você fala assim, pô, não consigo ver essas coisas aplicadas aqui. Será que é porque o cenário é tão caótico que o dia a dia envolve apagar incêndio? Será que não faz sentido pensar sobre mudar isso? E aí a mudança passa, sim, por refletir sobre o modelo de governança. E, novamente, não necessariamente pegar todas as recomendações e aplicá-las, mas avaliar aquelas que faz sentido e, se é necessário adaptar, adapte, mas tenha o seu modelo de governança estabelecido, porque é o que vai te ajudar a realmente conseguir mostrar esse valor, né, novamente, qual que é o valor esperado da plataforma ServiceNow e fazer isso de uma maneira que seja segura, de uma maneira sustentável, de uma maneira escalável. Né, e,
claro, de uma maneira que não desgaste, né? Não seja aquela coisa sempre um consumo de energia. A gente sabe qual que é o cenário dentro do nosso mercado de tecnologia, né, que a gente trabalha, né, às vezes naquele ritmo extenuante, né, mas quando isso é uma rotina, precisamos refletir sobre o assunto. Né, e a ideia do modelo de governança é que te ajude, né, a viver, né, de uma maneira um pouco menos estressante. E agora a gente vai falar no detalhe sobre cada um dos pilares, né, e começando, obviamente, pelo pilar controle, né, onde eu vou trazer as recomendações que eu faço, né, pensando dentro do pilar controle, e a gente vai detalhar cada um deles, mas agora, né, fazer a nossa pausa, né, para a hidratação. Caso você esteja assistindo depois que eu disponibilizei todos os vídeos, né, então recomendo que você faça uma pausa para tomar uma água, para se hidratar. E se você está acompanhando em tempo real, né, nos encontraremos daqui a aproximadamente 3 ou 4 semanas. Eu vou tentar, né, disponibilizar um conteúdo sobre upgrade de versão, então é onde eu talvez tenha que dar uma pausa aqui, né, nesse conteúdo. Bom, mas eu agradeço demais, né, a audiência de todas e todos vocês. Espero te encontrar, né, no próximo vídeo e fique à vontade, né, para compartilhar, trazer a sua dúvida, seja pelo LinkedIn ou pelos comentários aqui do YouTube. Né? Agradeço demais todos os feedbacks, é muito bom poder contar com a sua audiência, tá bom? Então, muito obrigado, forte abraço e até a próxima.